boa noite a todos. Estamos muito gratos em recebê-los na abertura dessa primeira jornada de direito empresarial. Eu aproveito esse momento para desejar a todos que estejam e que fiquem bem, dessa mesma forma com seus familiares e amigos, né? Que legal, a nossa audiência está grande, esse é o nosso incentivo para cada vez promovermos mais eventos e discussões. Eu vou pedir antes de passar a palavra para o Marcelo, para ele agora, a gente começou já falando, porque fazia muito tempo que eu não falava não via, ainda que virtualmente, o Dr. Saad, é um grande mestre para mim também. Dentre os vários mestres, o Dr. Saad é um dos maiores. Mas antes de passar a palavra para o nosso presidente, o Dr. Marcelo Henrique, para que possa recepcioná-los também, e também ao nosso ilustre convidado, o Dr. José Eduardo Duarte Saad, reforço meu agradecimento pelo apoio e comprometimento de toda a diretoria da OAB, ao Marcelo, ao Henrique também, que está sempre junto conosco, sempre nos ajudando, e principalmente os colaboradores da nossa Casa do Advogado de Rio Preto, sempre atendendo bem as comissões, sempre rápidos, atende os advogados, os estudantes, estagiários, o público em geral, sempre disponíveis e prontos a ajudar. Isso é muito legal. Eu me sinto muito à vontade com qualquer iniciativa que a gente toma na nossa comissão. Nós sabemos que seremos apoiados e incentivados. Quero fazer também uma menção especial aqui aos nossos coordenadores, vice-coordenadores e membros das comissões temáticas da OAB, que vem mostrando um trabalho, acho que sem precedentes, né? O Marcelo e o Henry podem atestar isso. E os nossos ex-presidentes e conselheiros, né, que permanecem aí ativos e sempre no apoio. Marcelo, dê umas palavras para a gente fazer essa introdução. Dr. Ricardo Gazzi, nosso coordenador da Comissão de Direito Empresarial. É sempre uma honra estar em todas as atividades da nossa sucessão, em especial nesta comissão. Uma comissão muito bem coordenada por Vossa Excelência, Dr. Ricardo Gazzi, que vem fazendo um trabalho diferente, trazendo temas importantes com palestrantes nesta noite importantíssimo. O professor Dr. Saad é o nome da nossa... É um jurista não só do Brasil, como do mundo, né? Porque é algo extraordinário ter uma pessoa com a cultura do Dr. Saad. Portanto, receba da nossa sucessão, ao lado do meu amigo, nosso vice-presidente, Dr. Henry Hatik, uma saudação especial para todos os integrantes e idealizadores deste evento, que nós teremos ainda uma edição no dia de amanhã. Nós tenhamos uma ótima atividade, que Deus possa abençoar cada um dos senhores e senhoras presentes nessa atividade da nossa sucessão. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Então, só seguindo com o Dr. Saad, obrigado pela Comissão de Direito Empresarial. Gradativamente, a gente vem transformando os nossos projetos em realidade. E hoje, com o Dr. Saad, nós inauguramos aquilo que nós entendemos que é fundamental, que é para colocarmos numa agenda fixa, né? Agradecer aqui o nosso vice-coordenador, toda a equipe, na pessoa do vice-coordenador, que é o Dr. Lucas de Oliveira, e o Dr. Felipe Capuzzi, como um dos membros também, pessoas que estão diretamente ligados a nós. E cumprimento o ilustre e querido Dr. Saad, como eu já falei aqui, né? Ele aceitou prontamente o nosso convite, e aí vocês já ouviram, né, que ele preparou um material, esse material muito bom, que vai chegar à mão de todos, e que esse nosso evento ele se torne fixo no nosso calendário. Mas a respeito do Dr. Saad, ele é daqueles profissionais que, além de nos ensinar a técnica jurídica, ele nos motiva a buscar o melhor e a correta aplicação do direito. E o que é mais importante, né, ele nos inspira a evoluir como profissional e como pessoas. E sempre coloca algo muito acima de qualquer esforço, que é respeito e ética acima de tudo. Isso para a gente é muito importante. Dr. Saad, o senhor com a palavra. De novo, muito obrigado pelo seu aceite e pela participação conosco aqui hoje. Doutor Ricardo, e mais uma vez, presidente Marcelo, tenho que agradecer todas essas generosas palavras, palavras essas que, na verdade, centuplicam a minha responsabilidade perante os colegas.
como eu disse de forma absolutamente coloquial, como colega, estamos em linha de frente e lutando por um aprimoramento do direito do trabalho como um todo. E estando junto aos senhores, realmente é um grande prazer. E espero realmente, em momentos futuros, estarmos juntos, aí sim presencialmente, apertar a mão, tomar aquele café que eu havia mencionado, né, doutor Ricardo? Tomar Sim. um bom café à beira de uma conversa sobre os temas do dia de um escritório, como nós estamos aqui reunidos. Então, palavras realmente de profundo agradecimento, mas que realmente aumentam ainda mais a minha responsabilidade perante os colegas. E não fugirei dessa, por favor. Doutor Ricardo, como é que eu faço? Eu já posso compartilhar? Pode sim. Põe na apresentação. Bom, muito bem. Como eu disse, realmente o tema que me foi apresentado, eu fiquei muito contente. Os atuais desafios da advocacia trabalhista empresarial. Os atuais problemas que nós estamos realmente enfrentando, esses problemas, na verdade, se agravam em virtude dessa celeridade dos fatos que nós estamos mergulhados. Os desafios, na verdade, sempre existiram em nossa profissão, mas, neste momento, realmente, os desafios estão sendo candentes, marcantes, contundentes até, e, por isso, vamos enfrentar alguns aspectos interessantes que eu procurei pensar. Então, aqui, nesta primeira parte, realmente eu estou pensando sobre esse tema. Quais são as tendências do custo do contencioso trabalhista dentro de uma empresa? Outro subtema é a expectativa das empresas. Quais são os principais riscos de custos dentro das empresas? E quais são as suas oportunidades? Quais são as oportunidades que nós estamos tendo diante dessa realidade que estamos vivendo? Uma coisa é certa, ao mesmo tempo que a gente viu essa curva brutal de contaminação do Covid, ao mesmo tempo, nós verificamos que houve uma queda brutal de receita. E, ao mesmo tempo, pela forma que nós estamos a observar, a recuperação econômica, na verdade, de todas as atividades, realmente vai ser diferenciada. Não será de forma abrupta essa retomada, vai ser muito gradual. Então, na verdade, o que hoje nós estamos a observar é que as empresas esperam reduzir os custos para ajustá-los a essa nova receita. Receita baixa, correto? E então essa é a grande expectativa das empresas. Que nós, da área jurídica trabalhista, assim eu estou visualizando, que nós, da área do jurídico trabalhista, de mãos dadas com a área de recursos humanos e relações do trabalho, nós venhamos contribuir para manter o equilíbrio de receita e despesa dentro das empresas. Para tanto,
Veja, eu, passando no subtema os principais riscos e custos para as empresas, eu pontuei 6 principais temas. O Covid como doença do trabalho, a questão das demissões e a sua questão da reintegração dos trabalhadores no emprego, a questão do adicional de insalubridade decorrente do Covid, o nexo técnico epidemiológico, que, na verdade, esse nexo técnico epidemiológico, na verdade, é perturbado, é conspurcado por essa contaminação do Covid. Porque nós temos uma série de doenças que vão ser desencadeadas, que estão sendo desencadeadas, em virtude desse enclausuramento que, na verdade, todos nós estamos vivendo. Estamos a observar aqui, como um quinto tema, a questão do ajuizamento de ações coletivas, eu usei a expressão ações coletivas, como a ação civil pública, Ministério Público e os próprios sindicatos, relativamente ao ambiente de trabalho. E, como sexto tema, a questão da responsabilidade objetiva do empregador pelo acidente de trabalho, evidentemente, aí envolvendo a questão da doença profissional e doença do trabalho, principalmente em virtude do tema 932 de repercussão geral, que agora, na verdade, o acórdão foi publicado. Muito bem. Vamos verificar rapidamente a questão do Covid como doença do trabalho. Para nós, o Covid-19 não é uma doença do trabalho, salvo exceções. E por que assim eu estou a dizer? Porque, na verdade, apesar da lei que, veja, essa matéria é disciplinada pela linha D, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.203, isto é, a lei dos benefícios, a lei orgânica dos benefícios da Previdência Social. Perfeito? Então, veja o seguinte, essa linha D estabelece que diz precisamente que não é doença do trabalho aquela em que o segurado fica exposto a uma área endêmica, perfeito? E somente quando existe essa doença endêmica adquirida em virtude em virtude do contato direto do trabalhador por força da natureza do trabalho. E, além do mais, fica caracterizado a doença do trabalho, segundo essa linha D, se porventura ele ficar exposto a esse agente endêmico em virtude da própria natureza do trabalho. Então, quer dizer, são aqueles trabalhadores que estão expostos na região amazônica, por exemplo, a febre amarela, correto? Que, em virtude da natureza do trabalho, ele, na verdade, aquele segurado fica tendo contato direto com a febre amarela, com o agente da febre amarela, e a própria exposição também. Mas, voltando à lâmina anterior, perfeito, os senhores verificam que os riscos existentes que nós estamos tendo com relação ao conceito de doença do trabalho decorre do fato de que alguns magistrados, alguns membros do Ministério Público, para não dizer a sua totalidade, sindicatos e até mesmo auditores fiscais do trabalho, estão a entender que o Covid provoca a doença do trabalho. Então, isso daí provoca o surgimento dos riscos de ações individuais, coletivas e até mesmo o desencadeamento de fiscalizações estatais. Uma coisa que nós já observamos,
que está havendo constantes pedidos de emissão de CAT, simplesmente com base no artigo 169 da CLT, sob a alegação de que, mesmo no caso de suspeita de doença, deve ser emitida a CAT. Temos o pensamento contrário, porque, na verdade, nós temos que casar o conceito de doença do trabalho com base exatamente nessa linha D do parágrafo 1º, que, na verdade, exclui esses trabalhadores que estão expostos a essas regiões de endemias. Veja que pandemia, na verdade, é a proliferação de vírus, de doenças, enfim, de caráter regional, multirregional. Então, como que houve a decretação do estado de pandemia, reconhecimento do estado de pandemia no dia 11 de março passado, nós estamos, então, já enquadrados nessa situação dessa linha D do parágrafo 1º do artigo 20. Então, para nós realmente entendemos que não é doença do trabalho essa decorrente do Covid, salvo se o trabalhador estiver exposto, em virtude da natureza do trabalho, exposto ao contágio, ao contato com esse vírus. Correto? É o caso, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, é o caso da área hospitalar e da área, por exemplo, de transporte de pacientes por ambulâncias, de portadores do Covid, que estão expostos, os coveiros estão expostos, em virtude da natureza do trabalho, estão, na verdade, expostos a esse contágio e, com isso, caracteriza a doença do trabalho. O grande problema que nós observamos é que, quando o Supremo Tribunal Federal afastou da medida provisória 927, que caducou, o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, chegaram a afirmar categoricamente, o acórdão não foi publicado ainda, que, na verdade, foi apenas a concessão da liminar, né? De suspensão desse artigo 29 dessa medida provisória 927, que caducou. Evidentemente, acredito eu, que irá também levar essa ADIM também ao prejuízo. Não haverá possibilidade de julgamento de mérito. Mas realmente chamou a atenção os votos da ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Lewandowski, de que, na verdade, não há necessidade da prova do nexo causal no caso do Covid. Isso realmente me chamou bastante a atenção. Então, na verdade, em virtude dessa disposição da lei previdenciária, nós estamos diante de uma necessidade de caracterização de uma presunção, na verdade, relativa. Existe sempre prova, ao contrário, de que o trabalhador realmente adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho. Perfeito? Aqui, neste caso específico, dos principais riscos, eu destaco o seguinte: a necessidade de o empresário, o corpo jurídico interno, mitigar o risco através de provas, mas desde a declaração da pandemia, que foi de 11 de março.
Então, verificar se, porventura, realmente houve as informações transmitidas, como determina o artigo 157, inciso 2º da CLT. Lá está escrito que incumbe ao empregador transmitir as orientações para prevenir esses acidentes do trabalho, prevenir a segurança, higiene e medicina do trabalho. Lá está escrito isso. Então, é muito importante que o jurídico interno, a área de recursos humanos, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, faça uma pré-constituição de provas relativamente a esse fato, de que houve orientação efetiva do trabalhador. Vamos passar rapidamente, eu vou atropelar certos detalhes dessas lâminas para dizer o seguinte: no caso da preparação da prova, os senhores precisam, todos nós precisamos, na verdade, deixar registrado esses comunicados realizados aos trabalhadores. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, deverá certificar mensalmente quais foram os procedimentos adotados e se, porventura, esses procedimentos se mostraram adequados. Isso daí é muito importante, usar realmente da CIPA para que haja a pré-constituição de provas documentais de que o empresário realmente cumpriu com as regras de segurança, higiene e medicina do trabalho nesse combate à contaminação do Covid. É muito importante que os senhores médicos dos trabalhos e os senhores engenheiros do trabalho façam registrar em atas mensalmente os procedimentos adotados. Os senhores bem sabem que, bem se recordam, que a CIPA tem que se reunir ordinariamente todo mês, e extraordinariamente toda vez que houver necessidade, especialmente diante de situações graves que venham surgir no ambiente de trabalho. Então, é muito importante que haja essa pré-constituição de provas por meio da CIPA, perfeito, e também com esses relatórios dos senhores médicos e engenheiros de segurança. Agora, o que eu acho mais importante é que haja a produção de provas através de convenções coletivas de trabalho ou então acordos coletivos de trabalho, registrando, então, todas as medidas que foram adotadas. Mas os senhores vão dizer, mas Saad, foi colocado no artigo 611b. Eu lhes confesso que os senhores bem sabem que eu participei ativamente, continuo participando ativamente da reforma trabalhista. Com Rogério Marinho e sua equipe, nós trabalhamos ativamente em 2017 e lhes confesso que o artigo 611A e o 611B são de minha redação. Então, no 611B, lá está escrito exatamente o seguinte, que descabe, fica vedada a negociação coletiva sobre certos direitos, foram elencados lá os 30 incisos, e um desses incisos diz precisamente o seguinte, que descabe, fica vedada a negociação coletiva sobre normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. E aí os senhores irão dizer, mas Saad, você está dizendo para que sejam registradas essas medidas dentro da convenção coletiva em acordos? Eu vou dizer, sim, sem dúvida. Nós, na verdade, nós não estamos legislando, nós não estamos negociando sobre normas de segurança e medicina do trabalho. Nós estamos obtendo dos sindicatos e, portanto, dos próprios trabalhadores o reconhecimento da adoção das medidas XYH para o combate dessa contaminação. Por essa razão que eu acho que é muito importante que se lance mão da negociação coletiva e fazer constar dentro desses pactos coletivos o registro dessas todas essas medidas que foram adotadas pela empresa. Então, realmente, ainda preocupado com essa preparação de prova,
porque realmente, veja, a nossa preocupação maior é com essa posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal, de reconhecer a responsabilidade objetiva do empregador com relação a acidente de trabalho. Então, nós precisamos nos precaver de qualquer forma. Não concordo, sinceramente, com essa decisão do Supremo, porque a Constituição expressamente diz que a apuração da responsabilidade, no caso, será para a verificação da culpa ou do dolo, correto? E, portanto, a responsabilidade subjetiva. Então, essa decisão do Supremo nos coloca realmente em xeque. Então, por isso que eu estou aqui a detalhar a importância dessa preparação de provas. E quando um trabalhador realmente for acometido pelo Covid, que realmente haja um relatório circunstanciado para ele. Listar, então, todas as medidas preventivas que foram adotadas pela empresa. Demonstrar que o empregador tinha ciência de todas essas medidas. Enfim, a coisa mais importante é também este fato, listar as possibilidades de contaminação fora do local de trabalho. Então, essa produção de provas, realmente, essa pré-constituição de prova documental, vai ser de suma importância para um eventual debate que a gente venha a ter em juízo. No caso voltando, nós temos um dos principais riscos é com relação às demissões. Então, sinceramente, o nosso posicionamento é que a própria Constituição e a própria CLT não reconhecem a estabilidade. Porém, é de suma importância a cautela que deva ser adotada no caso de demissões de trabalhadores, porque poderá ser alegado que um grupo de trabalhadores esteja cometido de mera suspeição de contágio. Então, muito cuidado, seria importante que haja, inclusive, negociação coletiva quando houver uma grande quantidade de trabalhadores. E não havendo possibilidade de negociação coletiva, porque os senhores bem se recordam que nós conseguimos colocar na reforma trabalhista que as demissões coletivas, correto, são equiparadas a demissões individuais. E não há necessidade de negociação coletiva, e não havendo necessidade, inclusive, de contrapartidas. Lá está escrito na CLT, por essa reforma que todos nós realizamos em 2017. Correto? Com relação ao adicional de insalubridade, somos em pensamento que realmente, nos casos específicos de indústrias em geral, que não sejam ligadas à área médica, à área de pesquisa do Covid, eu entendo que realmente não existe a possibilidade de uma condenação de um adicional de insalubridade. Não existe. Porém, para hospitais, ambulatórios, laboratórios em geral, centros de pesquisa do Covid, aí sim, em virtude da natureza do trabalho, realmente vai ficar caracterizado o adicional a insalubridade. Perfeito. Nexo técnico epidemiológico. Os senhores bem se recordam que o nexo técnico epidemiológico, na verdade, é um mero dado estatístico acerca de uma doença numa determinada atividade empresarial. Ora, Sebo, com o Covid, esses dados estatísticos vão estar conspurcados, vão estar contaminados.
que não serão mais exatos, porque nós temos aí já pesquisas de que o Covid, em virtude desse isolamento, está provocando tensões, alimentação, na verdade, inadequada, sedentarismo, e com isto existe a possibilidade de se discutir a validade do nexo técnico epidemiológico. Correto? Neste momento, outro risco são as ações coletivas do Ministério Público e sindicatos relativamente ao ambiente de trabalho. De forma geral, houve um grande aumento de ajuizamento de ações coletivas, procurando obter o distanciamento em tutelas de urgência, e que foram concedidas. Tenho aí diversos casos nesse sentido. Nessas ações coletivas, ou então nas ações civis, na verdade, medidas para a garantia de distanciamento dos trabalhadores nos locais de trabalho e nas áreas comuns. Essas diversas medidas, na verdade, estão sendo o objeto de algumas ações coletivas, especialmente emissão de CAT, novamente com base naquele artigo 169 da CLT, que está desvinculado, esse artigo, na verdade, está desvinculado da Previdência Social como um todo. Mas o Ministério Público entende que esse dispositivo determina o surgimento da obrigação da emissão da CAT. Novamente, venho aqui a dizer que é muito importante que, para minimizar os efeitos dessas ações coletivas, é muito importante a celebração de pactos coletivos, que haja uma atuação marcante da CIPA e de mãos dadas com o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Muito bem, nós apresentamos lá atrás, então, os principais riscos. Agora que vamos apresentar aos senhores as principais oportunidades. Eu elenquei 10 oportunidades. Poderia elencar mais, mas as principais. A questão do saque dos depósitos recursais para fazer dinheiro. Porque eu tenho dito, é importante que haja dinheiro em circulação neste momento de falta de dinheiro no mercado. O segundo tema, que realmente é uma questão muito oportuna para a empresa, é a superação da transcendência. Todos nós sabemos, da área trabalhista, que o recurso de revista hoje tem como requisito a transcendência, que tem a mesma similitude da repercussão geral do recurso extraordinário previsto na Constituição. A repercussão geral, bem se recorda que foi uma matéria introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional 45, em 2004. Depois, quando eu estou a falar sobre transcendência, eu darei um pouco da origem da repercussão geral e a transcendência. Na verdade, isso foi objeto de largas discussões entre dois grandes cérebros. Ministro Ives, que naquela época, ministro Ives e ministro Gilmar, eles integravam a assessoria jurídica da presidência da República do governo Fernando Henrique. Então, houve a idealização da repercussão geral naquela época e para o recurso extraordinário e para o direito do trabalho, a transcendência, que só foi dinamizada, a questão da transcendência, com a reforma trabalhista. Eu sou crítico dela. A questão do custo médio e o número de processos é uma oportunidade de diminuir o custo médio.
ele se elevou, como eu vou apontar à frente. A questão da vigência dos TACs do Ministério Público. Realmente, a vigência se tornou impossível porque ficou uma obrigação eterna para o empresário que tenha assinado um TAC. Quais as medidas que precisam ser adotadas para fazer essa revisão dos TACs? Vamos examinar à frente. A questão da correção dos débitos trabalhistas. Realmente é um outro tema muito palpitante. A questão do PLR versus prêmio é muito importante também. A questão da dedução do INSS para os contaminados, que eu vou apontar aos senhores. A negociação de database e a renegociação de contratos em geral. Então, a questão do saque dos depósitos recursais, nós estamos diante da seguinte situação. Nós conseguimos colocar na medida provisória 936, primeiro já tínhamos colocado na medida provisória 905, que foi revogada pelo senhor presidente da República. Perfeito? E na medida provisória 936, nós colocamos essa questão dos depósitos, do saque dos depósitos recursais de forma bem expressa. Mas esse assunto chegou até mesmo ao Conselho Nacional de Justiça, que passou a autorizar o saque dos depósitos recursais desde que haja o acréscimo de 30% mediante a apresentação de fiança bancária ou seguro. Esse é o entendimento jurisprudencial, na verdade, e as empresas estão adotando esse levantamento desses depósitos recursais. Perfeito? Muito bem. Com relação aos depósitos recursais, eu chamo a atenção dos senhores. Eu, no artigo 899 da minha CLT comentada, eu disserto longamente sobre a inconstitucionalidade do depósito recursal como um todo. E agora, inclusive, recentemente, a coisa de 3 ou 4 semanas atrás, foi uma coisa engraçada. Um acórdão de lavra do nosso estimado ministro Marco Aurélio, oriundo do Ministério Público do Trabalho, do Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio foi relator de uma ADIM, perfeito, onde houve de um recurso extraordinário, onde ele reconheceu a inconstitucionalidade do depósito recursal nos recursos extraordinários. Então, quer dizer, ele reconheceu parte do parágrafo 1º do artigo 899 como sendo inconstitucional. Mas eu sustento de forma ampla. Os senhores bem se recordam, o próprio Supremo Tribunal, em acordo do próprio ministro Marco Aurélio, já reconheceu a inconstitucionalidade dos depósitos, das garantias recursais nos processos administrativos, nos autos de infração lavrados pela administração pública, até mesmo na área trabalhista. Os senhores vejam o seguinte, que a questão da transcendência, agora, nós temos que realmente superar essa questão da transcendência. Como? A decisão monocrática, eu, sinceramente, eu lhes confesso, os senhores já devem ter observado, que eu sou o único que eu tenho conhecimento, nem Malé, nem Mauro Schiavi, Bezerra Leite, sustentaram a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 896-A, isto é, a transcendência quando não é reconhecida por mero despacho monocrático. Eu estou a sustentar, desde o primeiro momento, até argumentei na época, quando foi criada
esse regramento em 2017, eu sustentei, isso daí é inconstitucional, porque, na verdade, está sendo rompido o juízo natural dentro de um tribunal que é precisamente o colegiado. E aqui, no caso, está dando poderes a um único ministro não reconhecer a transcendência e transitar isso em julgado e imediatamente ir para a execução. Então, o que está acontecendo neste momento é que, com essa história da transcendência, a Justiça do Trabalho passou a ter, na verdade, duas instâncias. Primeira instância, vara e TRT. Os senhores estão a observar, por exemplo, aqui, em 2020, até abril, dados do TST, 9.207 processos, na verdade, foram colocados já como trânsito em julgado. Depois de tanto bater, sinceramente, nessa tecla da inconstitucionalidade em processo sob meu patrocínio, que o ministro Cláudio Brandão suscitou o incidente de inconstitucionalidade desse parágrafo 5º, que está em trâmite no TST. Fiquei até surpreso, porque o próprio Ministério Público, em parecer do senhor Procurador-Geral, deu um parecer favorável, inclusive acolhendo integralmente a minha tese. Então, neste momento, a questão dos despachos monocráticos está em sede de arguição de inconstitucionalidade e pendente de julgamento, e com parecer favorável do Ministério Público. Então, aqui, nesta lâmina, é que eu estou a dizer que é muito importante verificar os meios e modos para superar essa questão da transcendência. Porque, assim, teremos condições de alongar essas dívidas, essas execuções que estão sendo ultimadas com rapidez para depois do dia 31 de dezembro. Perfeito? Então, esse material eu irei passar para os senhores em seguida. Muito bem. Aqui, novamente, uma grande preocupação do jurídico interno é que é precisamente com a diminuição do número de processos, mas, na verdade, essa diminuição não provocou uma diminuição do custo médio das ações. Então, isto realmente é muito interessante que venha se adote algumas medidas para reduzir o custo médio e o número de processos, que eu estimo que, se porventura nós tomarmos estas iniciativas, iremos ter condições de diminuir esse custo médio. Porque, na verdade, precisamos utilizar mais a negociação coletiva para eliminar o contencioso, de qualquer forma. Ao mesmo tempo que estamos fazendo essa revisão das normas coletivas para a eliminação do contencioso, sinceramente, temos que revisitar todos os grandes temas que a empresa vem a ter, mas sob a ótica constitucional. Aquilo que eu tenho dito reiteradamente, em virtude de circunstâncias várias, que, lamentavelmente, têm conotação política desde 2003 até 2014, Michel Temer assumindo e agora um novo governo. Na verdade, eu estou a dizer que o porto seguro para nós da área trabalhista não se chama TST. Neste momento, o porto seguro
realmente se chama Supremo Tribunal Federal. E, por isso, nós precisamos estarmos preocupados em dar um embasamento constitucional em todas as alegações, desde a contestação, e, ao mesmo tempo, fazer uma atualização das provas em virtude da nova linha de defesa. Essa daí, sinceramente, é a mera sugestão que eu estou dando. É um desafio que eu estou a identificar, porque está havendo uma mudança, a mudança integral da forma de nós atuarmos dentro da Justiça do Trabalho. Vigência dos TACs, sinceramente, eu tenho mais alguns poucos minutos, mas aqui a questão da vigência dos TACs, essa vigência eterna, realmente precisa ser combatida através de medidas. Na verdade, o TAC é um mero ato administrativo e, portanto, cabe sua revisão. Se até a própria coisa julgada cabe a ação revisional, quando existir um fato novo ou uma nova situação jurídica, claro que um TAC, que é um mero ato administrativo, também merece uma sua revisão. Então, é muito importante, neste momento, pensarmos nessa revisão. Correção dos débitos trabalhistas. Eu já lhes confesso, os senhores bem sabem que eu integro esse grupo de altos estudos do trabalho do Ministério da Economia, um grupo coordenado, inclusive, pelo nosso estimado, querido amigo, ministro Ives, ministro Douglas, ministro Agra Belmonte, 5 desembargadores, e eu, como advogado. Então, imagine a tremenda responsabilidade que eu passei a ter, na verdade, como único advogado, representando, na verdade, todos os senhores, e procuro desincumbir essas funções. Então, já posso adiantar, apesar de ser uma diretriz nossa, de nós não ventilarmos as medidas que estão sendo adotadas. Eu devo dizer que essa questão da correção monetária dos débitos trabalhistas, os senhores estão bem acompanhando, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli pediu vista. Sem dúvida alguma, o voto do ministro Gilmar prevalecerá, mas, ao mesmo tempo, o nosso grupo elaborou uma série de normas, uma série de pensamentos que estarão sendo examinados para que haja realmente essa fixação da correção dos débitos trabalhistas na base do IPCA-E, mas os juros, que é o grande problema, que sejam não fixados na base de 1%, como está previsto na lei, mas sim que sejam calculados na base da Selic. Isso daí está em plena tramitação. Muito bem, aqui nós temos a questão são grandes oportunidades que estão a surgir com o PLR versus prêmio, porque, na verdade, nós tínhamos conseguido colocar um regramento muito claro na medida provisória 905 acerca do PLR, mas que foi, lamentavelmente, revogada essa medida provisória. Mas, como eu recomendo que não se esqueçam de que, nessa negociação do PLR, venha-se a adotar a mecânica dos prêmios, porque os senhores bem se recordam que, na forma do parágrafo 4º do artigo 457, o prêmio, mesmo sendo habitual, pode ser pago sem natureza salarial, mas a grande cautela que se deve ter, em virtude desse parágrafo 4º, é que o prêmio esteja vinculado
ao desempenho superior ao ordinariamente esperado, isto é, a empresa deverá, se optar, em vez do PLR, optar pelo prêmio, venha a tomar o cuidado de pré-constituir provas documentais para demonstrar que esse prêmio está vinculado ao desempenho superior ao ordinariamente esperado daquele empregado ou então daqueles empregados. Correto? Esse é o artigo 5º da Lei 13.982, tem natureza tributária, previu esse artigo 5º que os 15 primeiros dias não fossem suportados integralmente pela empresa. Seriam, na verdade, adiantados pela empresa, mas descontados das contribuições previdenciárias futuras. Muito bem, senhores. Os senhores vejam o seguinte, nós já estamos com cerca de 50 minutos. Eu tinha separado ainda a questão do home office. Eu não gosto da expressão home office, mas apenas eu iria destacar aos senhores a importância, os aspectos relevantes do home office, que são estes, 16. E chamo a atenção dos senhores para o seguinte fato. Agora, no grupo de altos estudos, houve intensos debates para a reformulação do teletrabalho, assim disciplinado pelo artigo 75A, B, C, D e F, mas não houve um grande avanço. Se manteve praticamente as mesmas regras. O que eu chamo a atenção para os senhores é que o teletrabalho realmente vai ser um instrumento, vai ser uma modalidade de trabalho que vai estar presente não somente nestes momentos, mas nos momentos futuros. As empresas, em geral, especialmente na área de bancos, já verificaram que existe possibilidade de haver o teletrabalho de forma produtiva. Este dado aqui realmente me impressiona, porque, na verdade, temos aí cerca de 83%, veja, em julho, 83% das atividades administrativas sendo executadas em teletrabalho. Perfeito? Eu, sinceramente, chamo a atenção dos senhores apenas para dois fatos. Chamo a atenção para dois fatos. O artigo 75B menciona que teletrabalho é aquele realizado fora do estabelecimento do empregador de forma preponderante, isto é, tem que trabalhar 3 dias durante a semana, ou mais do que 3 semanas no mês, como para caracterizar o teletrabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu dei o alerta. O fato de o trabalhador estiver trabalhando 1 ou 2 dias por semana, este fato não descaracteriza o trabalho à distância, porque o teletrabalho, a expressão tele, é de origem grega, que significa exatamente à distância. Só que o nosso legislador veio dizer, olha, o teletrabalho para nós é utilizado, é aquele que é realizado com a utilização de recursos de informática, sendo que será também
trabalho à distância, portanto, o trabalho a domicílio que está disciplinado no artigo 6º da CLT, desde a época de 43, quando o legislador procurou disciplinar o trabalho a domicílio, especialmente por força dos trabalhos de tecelagem, as costureiras, os calçadistas na região de Franca, perfeito, que trabalhavam em seus próprios domicílios. Então, 1 ou 2 dias podem ser considerados trabalho à distância, correto? E precisa haver todos os devidos cuidados. Eu chamo a atenção que houve mudanças, senhores, do conceito de domicílio no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, artigo 70, veio disciplinar, veio criar o chamado domicílio profissional, que é precisamente aquele onde o trabalhador executa as suas funções. Então, não é apenas aquele. Se procurou, então, aí nessa figura do artigo 70, parágrafo único do Código Civil, criou-se a figura do domicílio plural. Então, existe a possibilidade do trabalhador, mediante já ajuste com o seu empregador, trabalhar em diversas partes do país, ou então até mesmo no exterior, correto? E aí haverá um regramento específico quando esse trabalhador for para o exterior. Senhores, eu não sei, doutor Ricardo Gazzi, doutor Marcelo. Como é que eu faço? Aqui. Doutor Marcelo, se alguém quiser fazer perguntas, fico inteiramente à disposição. Professor Saad, minha gratidão e os parabéns por essa brilhante exposição. O senhor trouxe aqui uma abordagem clara dos desafios da nossa advocacia trabalhista empresarial. Dicas e recomendações que são fundamentais para o nosso dia a dia e para a gente ir além do que seria uma prestação de serviços propriamente dita, né? É uma verdadeira parceria entre os advogados e os seus clientes. Eu acho que esse é um tom muito importante. Então, meus parabéns, excelente exposição, aliás, brilhante exposição. Eu tenho, sim, algumas perguntas aqui. Eu vou começar aqui pelo Renato Canada. Ele pergunta: alteração da correção dos débitos trabalhistas será aplicado a todos os processos em fase de conhecimento, independentemente do reclamante ter ou não recorrido da sentença que determinou a aplicação da TR? O Renato, se quiser abrir e complementar a pergunta. A pergunta do doutor Renato é preciosa. Algum acréscimo, doutor Renato? Sem acréscimo, doutor Saad. A minha dúvida mesmo, ela está nesse ponto. Nós temos aí casos em que estão em fase de conhecimento, onde a parte reclamante, em momento algum, trouxe a discussão a correção monetária, né? Se ela seria TR ou IPCAE. Essa decisão do Supremo, ela vai atingir esses processos ou apenas aqueles processos em que há, sim, a discussão do índice de correção? Eu vou fazer uma confissão aos senhores. Por lamento meu, eu estava fazendo uma palestra e não pude assistir o voto do ministro Gilmar, que foi o voto condutor.
e os outros votos também eu não consegui ouvir. Pelas notícias lidas, aquelas notícias lá do Supremo, sinceramente, a situação ficou bastante confusa. Bastante confusa. Eu entendo, vamos ter que aguardar essa publicação. O ministro Toffoli, como eu disse, pediu vista. Dizem a boca pequena que, na verdade, houve o pedido de vista, precisamente, que o senhor bem sabe qual é a minha posição. A minha posição é no sentido que, e seguindo jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, na época de Moreira Alves, e até mesmo recentes situações de ministra Carmen Lúcia, onde essa jurisprudência é no sentido de dizer pura e simplesmente descabe ao Poder Judiciário fixar índices de correção monetária. Por quê? Porque, na verdade, o índice de correção monetária influencia no sistema monetário nacional. E o sistema monetário nacional, por força da Constituição, por norma expressa da Constituição, o seu disciplinamento é feito privativamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Então, aí nós temos um impasse. Então, o senhor bem sabe e conhece esse meu posicionamento, que é diametralmente oposto. Eu pensei, inclusive, que fosse seguir por esse caminho. Mas não se adotou esse caminho. Então, o que deu para observar, como é que eu estava dizendo, que dizem a boca pequena, que o ministro Toffoli pediu vista exatamente para permitir que haja tramitação sob regime de urgência ou de um projeto de lei disciplinando essa matéria dentro do Congresso Nacional. Mas daí são meras elucubrações, Mas, agora, meu pensamento, pensando em termos puramente abstratos, sem estar vinculado à decisão, porque a decisão do Supremo é que vai haver uma modulação. E deu para observar uma coisa engraçada. De uns tempos, principalmente na pandemia, os senhores repararam a quantidade de ADINs, recursos extraordinários de matérias trabalhistas que foram julgados pelo Supremo? Uma coisa impressionante. Me chamou a atenção. Mas está sendo uma situação comum a essas decisões, que a modulação, perfeito, é apenas para o futuro. Não pega o passado. Então, pensando em termos puramente teóricos, entende? O índice de correção monetária, na verdade, tem um caráter processual. E, portanto, por ter caráter processual, existe essa corrente de que deve ser aplicada de imediato aos fatos processuais não consumados. Não? Então, existe essa possibilidade de haver essa discussão na fase de conhecimento, e não havendo essa discussão na fase de conhecimento, o juiz terá que decidir. O juiz terá que decidir qual é o índice de correção monetária que ele vai ter que aplicar. Note o seguinte, apenas para chamar, inclusive, o ministro Gilmar, quando deu aquela liminar suspendendo
todos os processos da Justiça do Trabalho, ele fez menção àquele artigo, está me escapando o número, do Código de Processo Civil, deixando entrever que para o processo de trabalho seria aplicável aquele regramento do Código de Processo Civil, onde diz que o reconhecimento da coisa, a inexigibilidade do título judicial da coisa julgada, quando essa coisa julgada for maculada pela inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Ok? Lá está escrito. Mas tem essa regra do Código de Processo Civil de 2015, que, na verdade, repetiu essa mesma regra do Código de Processo de 73, me permita se relembrar. Essa regra do Código de Processo de 1973, na verdade, foi inspirada no parágrafo 5º do artigo 884 da CLT. E eu digo isto porque eu participei ativamente da elaboração desse parágrafo 5º do artigo 884. Isto é, a inexigibilidade, lá está escrito, é inexigível a coisa julgada considerada inconstitucional. Está lá escrito. Então, aquela regra do Código de Processo Civil que a coisa julgada, firmada antes da declaração de inconstitucionalidade, na verdade, essa coisa julgada poderia ser executada. Eu entendo de forma que eu considero, inclusive, esse dispositivo do Código de Processo Civil que foi colocado no 2015, eu considero inconstitucional, porque a inconstitucionalidade é plena. É desde a sua raiz. Ela não surge pelo fato de que o Supremo declarou, pura e simplesmente. Não, ela já existia. Então, esse artigo 884, parágrafo 5º, doutor Renato, permite, inclusive, que a própria coisa julgada considerada inconstitucional poderá ser discutida em execução. Perfeito? Desculpe não ter sido tão preciso no raciocínio, porque, na verdade, esses meus titubeos decorrem das próprias anotações feitas aí por essas notícias do Supremo e pelos jornalistas que não entendem, evidentemente, de processo civil e muito menos de processo de trabalho. E, realmente, eu devo dizer, pode, na execução, durante a instrução, mesmo não sendo discutida, essa matéria poderá ser à frente deliberada pelo juiz. Perfeito? Como assim ele bem entender. Tá certo? Tem mais alguma outra, doutor? Temos sim, doutor Saad. O doutor Lucas de Oliveira. Lucas, você abre e faz a pergunta, por favor? Sim. Boa noite a todos, em especial ao doutor Saad. É uma honra estar falando aqui, doutor Saad, com um jurista da sua magnitude. Doutor, tem uma pergunta muito interessante aqui, que se refere ao artigo 20, parágrafo 1º, letra D, da Lei 8213 de 91. Diz esse parágrafo 1º, não são consideradas como doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Tendo em vista esse parágrafo 1º, letra D, do artigo 20 da Lei 8213 de 91, pergunto,
tendo em vista essa determinação, podemos considerar que o Covid também não tem como ser considerado doença do trabalho por essa fundamentação legal? Isso ajuda as empresas a saírem da argumentação de que o Covid é doença do trabalho? Sem dúvida alguma. A linha D, parágrafo 1º do artigo 20, dá toda essa fundamentação. Porque, veja, a expressão natureza do trabalho, quer dizer, contato do segurado ou a sua exposição ao Covid, em virtude da natureza do trabalho, é que irá caracterizar efetivamente a doença do trabalho. Então, no caso específico, hospital, laboratório, coveiro, ambulância, pesquisadores, perfeito? Pesquisadores, todo esse pessoal, realmente, pela natureza do trabalho, ele está exposto a ter esse contato com o Covid. Concordo integralmente com o senhor. Por isso, veja que coisa interessante. Eu lhes confesso, por favor, esse trabalho que eu estou realizando junto ao Ministério da Economia é um trabalho pro bono, até mesmo a minha passagem de avião, na época que tinha que viajar, havia possibilidade de viajar, era paga por mim mesmo. Então, eu cheguei a apontar a necessidade, até disse, não havia necessidade de colocar esse artigo 29, na medida provisória 927, não? Que falava da doença do trabalho decorrente do Covid, não havia necessidade, bastava simplesmente aplicar o parágrafo, essa linha D do parágrafo 1º. E eu disse, seria até oportuno que houvesse uma atualização da relação das doenças profissionais mediante portaria. E os senhores bem viram que o senhor ministro da Saúde, na verdade, levado a certo equívoco causado pelo seu corpo técnico, colocou de forma geral, dentro da portaria, de uma portaria, se recorda, que a doença adquirida pelo Covid, perfeito, pouco importando a natureza do trabalho, não usou essa expressão, colocou em termos gerais, em vez de restringir. Imediatamente, sinceramente, eu reagi, perfeito, coloquei isso em destaque, e esse assunto ganhou a tal complexidade. Eu não estou aqui, os senhores bem sabem que a minha atuação é isenta de qualquer interesse monetário ou político. Nós somos cultores da ciência jurídica. Como que o meu querido ministro Ives sempre diz, e nós dois estamos repetindo, toda vez que entra ideologia dentro da ciência jurídica, deixa de existir a ciência jurídica, fica perturbado. Ou melhor, qualquer ramo da ciência. Perfeito? Então, eu concordo com o senhor. Perfeito? Concordo com o senhor que é importante e sublinhar sempre a natureza do trabalho constante dessa linha D. Essa portaria, desculpe, doutor Irene, essa portaria, em virtude dessa atuação rápida, foi, na verdade, cancelada, foi revogada 3 ou 4 dias depois pelo próprio ministro, verificando que houve o cometimento de um deslize jurídico. Grato pela resposta, doutor. Obrigado, doutor. Mais outra, doutor. Encaminhando para a última pergunta,
Eu chamo a Daniele Mantovani. É a doutora Daniele. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Saad. É um prazer estar falando com o senhor pessoalmente agora, tendo vídeo, né? Pois é, pelo menos isso. Verdade. Doutor, a minha pergunta é sobre a questão relacionada ao prêmio. Com a alteração que teve, onde menciona, né, que o prêmio será pago por liberalidade do empregador, o senhor entende que essa liberalidade ela pode ser contratada, ser ajustada com o empregado, ou ela deve ser não contratual, né? Essa liberalidade seria por expressão de que não existe lei que assim o preveja. Qual seria o entendimento do doutor em relação a isso? A senhora tocou, que realmente não deu tempo para a gente aprofundar, a senhora colocou o dedo na ferida. O grande problema do prêmio e o grande problema do PLR, que a gente, na verdade, estava procurando resolver, era e é o posicionamento da Receita Federal no enfrentamento dessa questão e o CARF. Porque qualquer coisinha anula o PLR, anula os prêmios, enfim. E aí vem aqueles passivos monstruosos para cima da empresa. Correto? Veja que todo aquele regramento que nós colocamos, e, por favor, quando eu digo nós colocamos, nós, porque somos colegas, nós colocamos na medida provisória 905, foi um regramento bem específico para impedir essas interpretações distorcidas da Receita Federal, porque a Justiça do Trabalho tem outro tipo de entendimento mais suave. A Receita Federal que está provocando o descompasso. Então, esse regramento da 905 não pôde ir à frente, e o que aconteceu? Conseguimos repetir esse regramento na medida, dentro do Congresso Nacional, repetir esse regramento acerca do PLR e prêmio na medida provisória 936. Aprovada a medida provisória 936, foi para a presidência e diversos dispositivos dessa medida provisória 936 foram vetados pelo senhor presidente da República, inclusive essa questão dos prêmios. Devo adiantar, senhora, que essa questão está sendo discutida ainda no Congresso Nacional, e existe a forte possibilidade de que esse regramento, para dar maior segurança jurídica ao PLR e prêmio, venha a prosperar, isto é, o veto será derrubado. Existem fortes tendências nesse sentido. Mas, voltando agora ao cerne da questão, o prêmio, sob a ótica trabalhista, doutora Daniele, sob a ótica trabalhista, procure seguir o regramento contido no parágrafo 4º do artigo 457. Isto é, quando fixar, pode fixar por escrito, perfeito? Porque o pensamento do CARF é esse: foi fixado por escrito, então já não é mais prêmio, já se tornou contratual. Então, vamos fixar a posição perante a Justiça do Trabalho. Para a Justiça do Trabalho, a situação mais importante é fixar, atrelar
o prêmio, perfeito, a um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Quer dizer, a senhora já vai pré-constituir prova documental de que o trabalho ordinário daquele trabalhador é X. Perfeito? E aí eu fixo um prêmio X, Y, sobre sobre o resultado do trabalho superior que ele alcançou. Então, veja que sempre haverá necessidade de um documento. Então, a Receita Federal vai ter que ser sensibilizada, se porventura nós não conseguirmos essa alteração dentro do derrubar esse veto, perfeito, do senhor presidente da República, é de suma importância que haja essa documentação robusta demonstrando esse trabalho superior ao esperado. Perfeito? Perfeito, doutor Saad. Agradeço muito a explanação e o entendimento que assim, estávamos discutindo recentemente, eu e o Renato, e a gente tem o mesmo entendimento que o doutor, nesse sentido, né? Constituir uma prova do ordinariamente, né? O que ordinariamente ele faz para a gente poder mensurar esse extraordinário, né? Para poder premiar. E se me permitir, doutor Ricardo Gasi, só para completar o raciocínio, não é completar, é completar. Veja o seguinte, eu gostaria de relembrar que o Supremo Tribunal Federal, eu estou sempre citando o Supremo Tribunal Federal, porque é aquele posicionamento que eu já apontei. Hoje é o Supremo Tribunal Federal para colocar ordem dentro do nosso direito de trabalho. A minha origem, os senhores bem sabem, eu comecei minha vida profissional de forma inversa. Eu terminei a faculdade, eu ia para um curso, uma pós-graduação na França. Eu recebi o convite do meu saudoso ministro Rafael de Barros Monteiro, irmão do Washington. Ele era ministro do Supremo e me convidou para ser assessor jurídico dele, recém-saído da faculdade. Então, aquilo lá foi para mim... Fui assessor jurídico dele até o falecimento dele. Então, eu tenho esse cacoete de sempre raciocinar em termos de Supremo Tribunal, sempre em termos de direito constitucional. Mas, voltando, permita, o tema 152 de repercussão geral, eu bem se recordo que é aquele que cuida do PDV, né? É de relatoria do ministro Barroso. Esse tema 152 foi julgado, veja, foi julgado em maio de 2015. Eu considero o vigamento mestre do novo direito coletivo de trabalho no país. E foi em cima dele que, na verdade, o legislador ordinário veio elaborar o artigo 611-A e B, porque, inclusive, eu argumentei até de forma ácida, perfeito? E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa prevalência do negociado sobre o legislado, num caso específico. É de suma importância que o legislador ordinário venha estar com os olhos voltados a essa decisão. E, por essa razão, que surgiu, na verdade, veio à luz esses dois dispositivos da CLT. Então, por que razão que eu estou dizendo isto? Porque, sinceramente, eu
entendo que o Brasil está passando por uma profunda reforma, especialmente no campo do direito social, do direito do trabalho, onde o direito, a gente já está observando isso nos outros ramos do direito, no direito do consumidor, no direito processual, inclusive, 2 projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, disciplinando as ações coletivas e a própria ação civil pública, dando um espectro maior àquilo que eu denomino a uma coletivização do direito. Muito bem. Então, veja, a negociação coletiva é o grande... E o tema 1046, né? De repercussão geral do ministro Gilmar Mendes. Então, esses diversos temas, por exemplo, a questão do prêmio, doutora Daniele, se porventura levar para dentro de uma negociação coletiva, ganhará muito mais segurança jurídica, em virtude desses posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, cada vez mais o direito do trabalho está deixando de ser um direito individual do trabalho e cada vez mais estamos olhando para esse lado do direito coletivo do trabalho, para que essas tensões sociais sejam diminuídas através de regramentos claros, dialogados de forma democrática com os trabalhadores e os seus empregadores. Eles têm que entender, empregados e empregadores, especialmente os empregados, que não devem ficar adotando posições políticas e ideológicas, esse é um posicionamento meu desde quando eu chefei o Ministério Público, mas que devem, na verdade, de mãos dadas com o seu empregador, construir um país. Como que a própria Constituição diz, que é a obrigação de todos nós, na verdade, artigo 3º, criar uma sociedade justa, livre e solidária. Lá está escrito. Então, com esse diálogo empregado e empregador de forma franca, perfeita, todos esses conflitos do trabalho serão minimizados. Perfeito? Tem mais alguma pergunta, doutor Ricardo? Algum dos senhores? Doutor Saad, a gente vai encaminhando. Nós acabamos até não pelo senhor, que gentilmente se propôs a responder todas as perguntas que viessem, mas a gente acabou por limitar até para preservar o horário de todos aqui, do senhor, principalmente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Marcelo falar algumas palavras, depois ao Henry, depois volta ao senhor para o fechamento, e aí eu encerro. Bom, Marcelo, por favor. Doutor Ricardo Gasi, as minhas palavras é de agradecimento ao professor Dr. Saad. Recebê-lo entre nós não é demais repetir a honra, né, por toda a sua história para o direito brasileiro. Então, fica aqui em nome de toda a advocacia de São José do Rio Preto e região, da nossa 22ª subseção, o meu agradecimento. Uma ótima noite para o senhor, muita saúde, e que estejamos juntos presencialmente o mais breve possível, de preferência aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto. Um grande abraço, professor, e a todos os amigos e amigas, advogados e advogadas. Doutor Henry. Bom, eu vou desejar muito boa noite a todos e a todas, porque apesar de nós já estarmos aqui no encerramento, eu ainda não tinha tido a oportunidade de lhes cumprimentar. Quero, em primeiro lugar, saudar nosso presidente Marcelo Henrique, meu querido amigo, companheiro aqui de gestão da OAB, que vem sempre se esforçando tanto para desenvolver, como o doutor Ricardo Gasi colocou muito bem, essa difícil missão de ser presidente de uma subseção tão grande quanto a nossa, e tem feito isso
com esforço e com uma dedicação, além de tudo com uma emoção que eu posso testemunhar e fico feliz de ter essa oportunidade. Quero cumprimentar também o Dr. Ricardo Gás, Dr. Lucas de Oliveira e toda a Comissão de Direito Empresarial por esse excepcional evento e, nas suas pessoas, cumprimentar os demais membros de comissão, coordenadores, vice-coordenadores, advogados e advogadas aqui presentes. E, sem dúvida nenhuma, saudar efusiva e especialmente o Dr. Zé Eduardo Saad por essa brilhante palestra, sem nenhuma demagogia, talvez não encontrasse palavras suficientes para elogiar, não é, tamanho jurista e tamanha competência, e que mostra isso logo na sua fala inicial, ainda quando batíamos papo, demonstrando um atributo dos grandes homens, que é a humildade. Não é? Apesar de um currículo que não termina, se a gente for mesmo colocar tudo aquilo que o Dr. Saad já desenvolveu, a sua humildade fala acima de tudo, e em primeiro lugar, seja nas suas considerações iniciais, seja durante toda a sua palestra, em que demonstra um conhecimento absurdo, mas sempre disposto a dialogar com aqueles que, como todos nós aqui, fomos brindados por essa oportunidade. Dr. Saad, sou um aprendiz de direito constitucional também, prestei atenção aqui efusivamente, muito detidamente em todas as suas palavras, e não poderia deixar de comentar essa última colocação com relação ao artigo 3º da Constituição, que eu acho tão bonito, porque, na verdade, a nossa Constituição admite, não é? Ao determinar que nós construamos uma sociedade livre, justa e solidária, ela diz que nós não somos, né, livres, justos e solidários. Então, aprendi demais e ainda no encerramento acabei por emocionado. Quero agradecer demais, mais uma vez, essa oportunidade de ouvi-lo e, como nosso presidente colocou, espero muito ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Agradeço demais a todos, Dr. Ricardo, Dr. Lucas, Dr. Saad, meu presidente Marcelo, e muito boa noite a todos e a todas. Dr. Saad, o senhor nos dá uma palavrinha? Doutor Ricardo, muito obrigado. As presidentes Marcelo, doutor Henri, doutor Ricardo, senhores, doutora Daniele, doutor Renato, enfim, todos os colegas. Acredite, eu estou terminando a nossa fala sob forte emoção, por estar junto aos senhores, porque é dentro da nossa casa que nós cultivamos esses pensamentos para nessa caminhada de busca e realização da justiça e do direito, dentro de um regime democrático. Então, eu somente tenho que agradecer essa oportunidade que me deram de estar junto aos senhores e gostaria, mais à frente, de estar mais uma vez, aí sim, tomando um belo café presencialmente, sem coronavírus à vista, sem máscara, né? Que a piada agora é que a gente pode entrar em banco devidamente mascarado, não? Mas, voltando, realmente só tenho palavras de agradecimento. E, doutor Ricardo, doutor Marcelo, eu coloco inteiramente à disposição o meu celular, à disposição dos senhores, de todos, e até meu próprio e-mail. E gostaria, sinceramente, de receber pensamentos, sugestões, críticas, para eu poder reverberar aquilo aonde for possível reverberar esses pensamentos. Com isso, o trabalho nosso ganha um espectro maior. Veja, esse índice, essa intensidade de reformulações que está ocorrendo é brutal, de tal forma que a minha própria CLT comentada somente eu tive que atrasar porque a gente não sabia
reescrevi diversas partes ao mesmo tempo, qual a medida provisória entra em vigor, não entra em vigor. Enfim, semana retrasada é que eu mandei os meus originais da 52ª edição da minha CLT comentada. Então, é muito importante que os senhores, que eu venha ter esse contato com os senhores, receber sugestões, até mesmo, passei a usar até o WhatsApp, até por WhatsApp, então, e-mail, por favor, fico inteiramente à disposição dos senhores para manter diálogo e conversarmos sobre qualquer matéria, por favor. Tá bem? Eu agradeço muito a companhia dos senhores, que foi muito agradável. Doutor Ricardo, só me permite ainda uma palavra, receba o agradecimento também da advocacia, a doutora Regina, por ter ficado ao seu lado aí conosco, se sinta também bem recebida entre nós, os advogados aqui de São José do Rio Preto, toda a região, doutora Regina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. É minha cara metade. Que Deus abençoe os senhores. Assim seja. Que assim seja os senhores também. Até logo. Pessoal, chegando ao final, só uma palavrinha final. Doutor Saad, muito grato. Nós ganhamos um presente adicional. Além da exposição que o senhor nos fez, as brilhantes respostas, ainda nós ganhamos um canal de comunicação que é importantíssimo para nós, advogados, nós que advogamos no interior. É claro que a gente advoga no interior, mas sem limites e sem barreiras. Mas a abertura desse canal é muito importante para a gente, e a disposição de nos receber, de falar conosco. Eu acho que o Henry tocou num ponto fundamental, e eu já havia comentado um pouquinho antes. O senhor propicia inspiração, e é isso que a gente deve considerar, além de toda a parte técnica, de todo o histórico de inúmeros serviços prestados, e aqui o senhor gentilmente e talvez até com excesso de humildade colocou algumas participações, e na verdade o senhor é talvez a pessoa mais ativa na reformulação e na modernização da legislação trabalhista. Então, eu quero que o senhor se sinta abraçado, juntamente com a doutora Irene, que é também uma pessoa super dedicada e que também tem uma competência fora do comum. Receba o nosso abraço, o nosso convite de nos encontrarmos pessoalmente, e que seja em breve, e que de novo seja um papo tão prazeroso como esse que nós tivemos agora. Agradeço também a participação, tivemos uma audiência muito bacana aqui. Agradeço a cada um de vocês, agradeço ao Marcelo Henrique, ao nosso presidente, agradeço ao Henrique Atique, que é o nosso vice-presidente, o apoio da nossa comissão de direito empresarial, o nosso vice-coordenador, o Lucas. Enfim, pessoal, a todos, a participação de todos, a colaboração, o envio das perguntas, perfeito. E aproveito para fazer um convite. Hoje nós fizemos uma abertura com chave de ouro, né? Nós trouxemos o nosso grande mestre e seguimos amanhã ainda com o tema de alienação fiduciária nos negócios empresariais, com mais um grande mestre, que é o Dr. Melim Chalub. Então, estão todos convidados. E, novamente, uma boa noite, que todos fiquem bem, amigos, familiares. E eu vou fazer uma inconfidência aqui. Eu li algo do Dr. Saad e que é muito importante. O Dr. Saad, ele diz o seguinte, né? E acho que serve para a advocacia de todos nós. Não é seguir a jurisprudência, é fazer a jurisprudência. Esse é o Dr. Saad. Doutor Ricardo, agora o senhor me pegou. Doutor Marcelo, senhor, me permita só esse comentário.
meu pai convivia, meu pai, velho jurista, já falecido, ele convivia com o Pontes de Miranda. E minha irmã, que é colega, Ana Maria Saad Castelo Branco, era muito amiga da sobrinha dele, e as duas iam passar as férias de verão lá na casa do velho Pontes. Em certa ocasião, o Pontes Miranda, num debate, e papai estava lá presente, ele soltou essa frase: senhores, fiquem cientes do seguinte, eu não sigo a jurisprudência, eu a faço. Então, na verdade, eu estou debitando a autoria ao Pontes Miranda, o esforço que todos nós estamos fazendo, é isso que realmente é muito importante, a criatividade nossa, da nossa profissão. Nós temos que ser criativos e sair dos lugares comuns. O famoso artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que saiu, foi alterado recentemente, dá um outro norte. Então, são situações que realmente estimulam a criatividade. E, doutor Ricardo, o senhor realmente me pegou pelo pé, assim dizendo. Muito obrigado por tudo e pela confiança depositada. Muito obrigado pela audiência de todos, pela participação. Foi muito bom. Doutor Ricardo Torsati, se o senhor só me permite, então, essa coleção de livros aqui é o Tratado de Direito Privado do Pontes de Miranda. Eu estava reparando, e a edição nova, né? Não, é antiga. Era do meu pai na época da faculdade. Ai, que beleza! Eu tenho a antiga e a atualizada. Ela tem uma capinha branca, eu tirei a capa porque eu acho... Eu estava olhando aqui, eu estava tentando identificar pontes e pontes. Conexões, é isso mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. O material. Obrigado. Até amanhã. Uma ótima noite a todos e a todos. Fiquem com Deus. Que assim seja. Um grande abraço. Tchau. Um abraço, meus amigos.